corre o risco de Gonê aceitar a sugestão do amigo de Capelli e pedir nova prisão para um inocente que foi, na verdade, herói no 8 de janeiro, porque não atirou com balas letais nas pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes apenas se manifestando contra o governo Lula. E olha o nível da bizarrice, para dizer o mínimo. Eu entrevistei também no programa Café com a Gazeta do Povo o advogado do Coronel Naime. E ele revelou quem é o amigo de Ricardo Capelli que, à revelia da lei, entrou com pedido de prisão do coronel como representante de uma federação de associações de praças das polícias estaduais. Um policial de baixa patente pedindo a prisão de um coronel num processo do qual ele sequer é parte. Aberração jurídica, não existe outra palavra para nominar esse tipo de comparecimento aos autos de uma entidade que não tem qualquer legitimidade para oficiar em um feito de natureza penal. Houve ordem para um massacre no 8 de janeiro. Falando abertamente. O Brasil ainda não superou o dia 8 de janeiro. As imagens continuam vivas, as dúvidas continuam abertas e as feridas continuam expostas. A cada nova revelação, a sensação é a mesma. Há algo profundamente errado na forma como esse episódio foi conduzido, contado e usado. O que deveria ser um marco de investigação transparente virou um território de silêncio e medo. As perguntas se acumulam e as respostas não aparecem. Quem realmente tomou as decisões? Quem deu as ordens? E mais importante, quem se beneficiou do caos que se instalou naquele dia? O país assistiu perplexo ao que parecia o colapso de suas instituições. Mas, no fundo, havia algo maior em jogo. Não foi apenas uma invasão, uma depredação ou um protesto descontrolado. Foi um teste de força entre o povo e o poder. E no dia seguinte, a narrativa já estava pronta. Todos os culpados definidos, todas as versões alinhadas, todas as vozes discordantes silenciadas. O tempo passou, mas o desconforto só cresceu. Porque, enquanto o Brasil tenta seguir em frente, o fantasma do 8 de janeiro volta a cada nova contradição. As prisões, as denúncias, as condenações e as censuras que vieram depois não serviram para esclarecer, serviram para calar. E no lugar da verdade, ergueu-se o medo. O que mais assusta é o padrão: decisões apressadas, investigações unilaterais e um silêncio pesado vindo das instituições que deveriam prestar contas. Há vídeos não divulgados, relatórios inconclusos, depoimentos ignorados e provas que simplesmente desaparecem. E, em meio a tudo isso, o povo começa a se perguntar: o que realmente aconteceu naquele domingo? Nos manifestantes com munição letal teria sido a ordem dada no dia 8 de janeiro de 2023 pelo interventor na segurança pública Ricardo Capelli ao coronel Naime, um coronel da Polícia Militar com 30 anos de serviços prestados no policiamento da capital federal. Já Ricardo Capelli, o interventor e comandante das ações policiais naquele fim de tarde de 8 de janeiro, é um jornalista que tinha como grande trunfo no currículo ser o braço direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública desde a semana anterior, quando Lula assumiu o governo. Naime, é bom lembrar, estava de férias e foi chamado para ajudar no policiamento na Praça dos Três Poderes por um assessor do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, exatamente pela experiência que tinha em segurança de grandes eventos. Quem contou sobre a ordem ilegal dada por Ricardo Capelli ao coronel Naime foi a esposa do coronel, Mariana Naime, numa entrevista que me concedeu durante o programa Café com a Gazeta do Povo. A Mariana também contou que o fato de o marido dela não ter obedecido a essa ordem absurda seria o motivo de, semanas depois, ele ter sido preso, acusado de omissão no policiamento da Praça dos Três Poderes naquele dia. Com um detalhe: quando o coronel Naime chegou à praça, a invasão e depredação dos prédios públicos já tinha acontecido. Alguns chamam de tragédia, outros de encenação. Mas, para milhões de brasileiros, o 8 de janeiro é o retrato do abismo que se abriu entre o país real e o país oficial. O povo queria ser ouvido. E o sistema respondeu com prisões, censura e uma narrativa pronta, como se a história tivesse sido escrita antes mesmo dos fatos. Falar abertamente sobre isso se tornou perigoso, mas é justamente por isso que precisamos falar, porque a verdade não nasce do silêncio. Ela nasce do confronto entre versões, do debate livre e da coragem de fazer perguntas que ninguém quer responder. Há quem diga que tudo foi coordenado, outros afirmam que foi apenas o caos.
Mas uma coisa é certa: houve falhas, houve omissões e houve decisões que custaram caro demais para um país que se diz democrático. As imagens mostram agentes que não agiram, autoridades que sumiram e estruturas que pareciam preparadas para deixar o pior acontecer. E quando o pior aconteceu, quem pagou a conta foi o cidadão comum. O Brasil precisa entender o 8 de janeiro não como um tabu, mas como um divisor de águas. Foi o dia em que descobrimos o poder da manipulação e a fragilidade das nossas liberdades. O dia em que aprendemos que quem controla a narrativa controla o futuro. E o futuro, hoje, está sendo escrito por quem teme a verdade. Não se trata de defender atos violentos. O Naime saiu ano passado da prisão, está em prisão domiciliar. O caso do Naime realmente é um caso completamente atípico de todo esse processo do 8 de janeiro. O Naime estava de férias desde o dia 3 de janeiro. Tinha o seu substituto, né? O Naime era chefe operacional da PMDF, e quando foi no dia 8, depois que estava tudo invadido, ligaram para ele, acionaram ele e pediram para que ele fosse para o teatro de operações. Então, quando o Naime chega no teatro de operações, realmente tinha muitas, como que eu digo, tecnicamente falando, estava posicionada as tropas de uma forma bem diferente, né? E o Naime percebeu ali aquelas questões, tentou evacuar o mais rápido possível os prédios, a parte de cima do Congresso. Ele não chegou a entrar em nenhum prédio público, então o pessoal já estava fazendo a evacuação também e conseguiu avançar com o pessoal. Na altura da catedral, ele recebe o interventor Capelli, né, que era nomeado pelo Ministério da Justiça, e o Capelli já chega para ele falando que as tropas estavam devagar, estavam muito lenta. E aí ele falou: secretário, nós estamos fazendo tecnicamente o que precisa ser feito. Nós estamos com tropas especializadas, estamos com tropa normal, então nós vamos avançando com as tropas especializadas. Há algumas apreensões que estão sendo feitas. Nós temos que segurar o pessoal até chegar a outra tropa, passar para outra tropa, e nós estamos avançando. Mas está tudo dentro da conformidade, até porque nós já estamos aqui na altura da catedral, não tem nenhum risco mais, os prédios públicos já estão vazios, então nós estamos levando o pessoal até a rodoviária ali de forma segura. E aí ele começa já a falar que estava de forma muito agressiva na fala, e passa um pouco, ele volta de novo e fala para o Naime: vocês continuam muito lento. E aí já estava mais acima, e o Naime vira e fala assim: secretário, agora nós estamos andando, segurando, porque está faltando munição. Se trata de defender a justiça equilibrada, que não escolhe lado, que não tem cor partidária, que não transforma adversário em inimigo. A justiça que investiga com transparência, que mostra as provas e que respeita o devido processo legal. Tudo o que não vimos desde então. Enquanto isso, o país segue dividido, confuso, exausto. De um lado, o povo pedindo verdade, do outro, o sistema pedindo silêncio. E entre esses dois mundos, a imprensa, que escolheu o conforto da versão oficial em vez da coragem de questionar. Falar abertamente sobre o 8 de janeiro é um ato de resistência, porque o que está em jogo não é o passado, é o futuro. Se aceitarmos que o Estado pode prender sem julgamento, censurar sem lei e decidir sozinho o que é verdade, então o 8 de janeiro nunca acabou. Ele apenas mudou de forma. O povo brasileiro é paciente, mas não é ingênuo. Sabe que há algo errado, sabe que há histórias mal contadas, sabe que há verdades escondidas. E é por isso que o silêncio das autoridades pesa tanto. Ele é o som da covardia institucional. O tempo vai passar, os governos vão mudar, mas a verdade não prescreve. Mais cedo ou mais tarde, ela vem à tona. E quando vier, não haverá narrativa que resista. Porque a história, no fim, sempre pertence aos que tiveram coragem de falar. E é por isso que precisamos falar, abertamente, sem medo, sem censura, sem filtro. Porque o Brasil não merece viver com dúvidas. O povo não merece viver com medo. E a justiça, se ainda existe, precisa voltar a ser justiça, não instrumento de poder.